O presidente Lula não deve ir à posse da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori. A cerimônia será no dia 28 de julho e contará com a presença de outros chefes de Estado, como Javier Milei, presidente da Argentina. O governo brasileiro recebeu o convite para participação na posse, mas o Brasil deve ser representado pelo chanceler Mauro Vieira. Por outro lado, uma fonte próxima ao senador Flávio Bolsonaro afirma que o pré-candidato à presidência pelo PL avalia ir à cerimônia. Depois de quase um mês de apuração de votos, Fujimori foi declarada vitoriosa das eleições peruanas e a diferença foi de apenas 0,27 ponto percentual em relação ao deputado de esquerda, Roberto Sanches. Vamos voltar ao debate Cardoso. Lula pode passar qual recado se não for a posse de Fujimori? Olha, Juliana, eu acho que eu, pessoalmente, sempre fui contra a presença de um presidente da República definida por razões estritamente ou puramente ideológicas. Então, se é meu aliado, eu vou, se não é meu aliado, eu não vou. E nunca vi a agenda do presidente Lula orientada por isso. O que não quer dizer que você não faça uma análise política da sua presença. Por exemplo, o presidente Lula resolveu não ir à posse de Javier Milei. E eu acho que ele tinha razão nesse caso, porque Javier Milei o ofendeu durante a campanha eleitoral, utilizando palavras horríveis que atingiam a sua honra. Então, você não pode, num caso desse, ir. O Brasil se fez representar através da segunda autoridade máxima, o chanceler. Isto é digno, mas Lula, pessoalmente, na medida que foi atingido na sua honra, não deve ir. Mas não é só este o critério. Eu tenho que analisar a minha agenda, as condições do país, as situações que estão dadas e fazer uma projeção do que pode acontecer numa posse. Eu não posso ir numa posse em que eu possa ser desqualificado, porque desqualificar o chefe de Estado significa desqualificar o país, independentemente das nuances políticas. Então, isso é uma análise que, acredito, o Itamaraty deve fazer com o presidente Lula. Não creio que o presidente Lula ele opte por ir nas posses de aliados e não ir das de não aliados. Eu tenho visto ele com contatos muito efusivos, às vezes, com quem não é seu adversário, por quem é seu adversário político, por exemplo, com a primeira-ministra da Itália, Meloni. Ele teve encontros e uma excelente interação, né? Com o próprio Donald Trump, uma interação. Agora, ir à posse significa fazer um conjunto de análise, em que, repito, se fosse uma opção, que não creio que seja, de natureza puramente ideológica, porque a presidente eleita não está no seu campo ideológico, seria um erro. Não acho que seja isso. Acho que Lula está pesando um conjunto de valores que deve efetivamente orientar sua decisão final. Muitas vezes um presidente não consegue ir à posse de um grande aliado político-ideológico, outras vezes vai até daquele que não é aliado. Isso passa, repito, por uma análise da sua agenda e de um conjunto de circunstâncias que efetivamente determinam um ato político. Não ir na posse, no caso da Fujimori, não significa um recado de que Lula não vai dialogar com o país da presidente eleita ou que a discrimina. Não, se isso acontecesse, o presidente da República teria que ir a todas as posses que efetivamente estão dadas no mundo, né? O que não é possível, o que não é factível. Portanto, repito, não sou favorável a uma pré-seletividade de comparecimento por razões ideológicas, mas acho que há um conjunto de situações que passam por agenda, por conveniências políticas e outros fatores que devem ser analisados efetivamente antes da decisão de comparecer ou não a uma posse. Toledo, concorda? Lula pode passar qual recado se não for essa posse? Eu entendo que as nossas atitudes têm que ser condizentes com aquilo que a gente fala. No caso, o presidente Lula fala por carta, fala por retornos públicos que ele deu a cada chefe de Estado que venceu as eleições. Mas quando a atitude não acompanha o que está na fala, eu acho isso muito negativo. E eu explico. Veja, ele diz que tem intenções, inclusive com o Peru, de estar pronto e aberto para uma agenda bilateral. Melhor do que começar isso indo na posse, não há. Quero também deixar claro que o presidente Lula ainda não disse que não vai.
espero até que ele reveja a postura e a atitude dele, que ele esteja na posse, sim. Porque se é impossível que ele esteja na posse de todos os países do mundo, daqueles que são mais próximos, daqueles que são estratégicos, daqueles que ele pretende fazer com que o laço seja estreitado, o esforço é válido. Porque a atitude vai falar muito mais alto do que a carta de parabenização. É muito importante que esse recado de que o presidente Lula não é movido por traços ideológicos fique claro na atitude dele. Porque não adianta carta, não adianta parabéns, se a atitude não acompanha o que está escrito. Então, da mesma forma com o Chile, da mesma forma com a Colômbia. Eu entendo ele não estar na posse de Javier Milei, que foi contundente em criticá-lo. Não que ele esteja acima do Brasil, como presidente do Brasil, e faça das suas escolhas pessoais acima da nação. Mas acho de bom tom que um presidente não vá quando há esse tipo de postura. Mas não é o caso da presidente Fujimori. Não é nem de perto a postura dela. Muito pelo contrário. Então, se eu desejo deixar clara a minha intenção de bilateralismo, se eu quero deixar clara a intenção de parabenizá-la, a atitude de estar presente na posse dela diz muito. Aliás, vai calar a oposição que diz que ele não vai por questões ideológicas. Se ele simplesmente continuar não indo ou deixar claro a partir de agora que não vai, qual será a argumentação? Uma agenda mais importante do que a posse de uma presidente democraticamente eleita de forma soberana, na qual eu quero prestar os meus parabéns ao vivo e que gostaria de ter um laço mais estreito na relação? Então não faz sentido nenhum. Meu falecido pai dizia uma frase que eu carrego para mim: nós temos que perceber muito se o bolso acompanha a boca. O que é isso que ele queria dizer? Queria saber se a atitude acompanhava o que a pessoa fala. Então, se não há nenhum radicalismo ideológico por parte do nosso presidente, se há verdadeira intenção de estreitar relações com o Peru na figura da presidente recentemente eleita, o presidente Lula deve sim estar no dia da posse dela.